Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Papo Sério. Hoje, esse que vos fala, Hugo Martinelli, Instagram, @viajante clandestino, recebe ela que é ativista da luta contra a escala 6x1, ou seja, já gostei. Ela é participante da Central Sindical Popular, CSP, com lutas e também ativista do PSTU. Eu estou aqui com a Renata França. Olá. Renata, bem-vinda. Agradeço aqui a sua presença. Bom, eu que agradeço aí a vocês, ao convite, a todo mundo que está assistindo, né? E escala 6x1. Sim. O que a gente pode começar a falar sobre isso aqui? Olha, eu tenho certeza que a maioria é contra, certo? Eu totalmente. Pesquisa aí deu 71% dos trabalhadores no Brasil são contra, abominam a 6x1, certo? Então isso já é um consenso. Pouca das pautas que tem consenso entre esquerda e direita na base. Porque não faz sentido nenhum gostar disso, né? De ser, vamos lá, explorado. Olha, eleitor do Bolsonaro ou do Lula é contra a escala 6x1. Só que lá em cima não é bem assim, né? Uhum. Os deputados, a maioria, 70% é a favor. Porque eles não fazem, né? Em geral, eles trabalham 2, 3 dias na semana. tem jatinho particular, um monte de auxílio, moradia praticamente gratuita, né? A vida é muito diferente É isso que é indignante, né? A vida de um parlamentar ela é muito diferente da vida de um trabalhador. Pois é. E ainda assim essas pessoas determinam como que o trabalhador deve ver se pode. Agir, enfim. Mas é por isso, inclusive, que a gente faz uma luta direta, né? Organizando as fábricas, os shoppings, o comércio, fazendo manifestação, ato nas ruas, nas praças, nos shoppings, porque se depender do que vão votar lá, é isso, 70% é a favor de manter como tá e até piorar, hein? Até piorar, tem umas medidas lá no Congresso. Dá pra piorar? Pejotização, PL dos aplicativos que permite trabalhar 12 horas por dia, as terceirizações. Tem uma PEC rolando aí também, PEC 40, que o cara trabalha por hora, mas também só ganha por hora. Não tem nenhum direito garantido. Então, assim, os caras ainda querem piorar o que já tá ruim. Por isso que a gente acha que se não tiver uma mobilização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, se depender de lá das negociações lá nos bastidores do Congresso, nós vamos perder mais ainda. E me fala uma coisa, essas negociações que você está citando, elas englobam todo mundo? Direita, esquerda, centrão? Pois é engraçado como que no discurso é diferente, né? O Lula, por exemplo, ele disse que ele é contra a escala 6x1. Só que o cara tem a caneta na mão, não é isso? Por que ele não fez ainda uma proibição da escala 6x1? Então está sendo muito apropriada essa pauta eleitoralmente, né? A direita, por um lado, também não quer que vote. Por quê? Porque a direita tem aí o lobby dos empresários junto, etc. E uma série de deputados que não foram a favor do fim da escala 6x1, mas sabem que se votar contra vai perder voto. Então eles estão enrolando essa PEC aí, que está há mais de um ano, quase 2 anos aí, que o Hugo Mota sentou em cima da PEC. Agora ele despachou para a comissão especial. Mas mesmo assim estão tentando botar um monte de penduricalho no meio, um monte de coisa que pode desvirtuar, inclusive, a reivindicação que é reduzir a jornada sem reduzir salário e sem reduzir direito, né? E aí, como eu disse, enquanto isso, o governo faz esse papo de que é contra, mas na conversa com os empresários, o Lula, inclusive, falou que o papel dele não vai ser nem contra nem a favor. Ele é ótimo, né? Ele é ótimo nisso. Pra ser do centrão. Ele chegou lá, não é à toa. Mas você vê, ele falou, olha, eu vou ser um juiz. Um juiz ou neutro. Vocês decidam e eu só vou acatar ou não o que os trabalhadores, os empresários e todos vocês decidirem. Como se fosse possível sentar numa mesa em pé de igualdade, entendeu? O trabalhador que precisa do emprego, só tem a força de trabalho, e o empregador, não é a mesma coisa, né? A gente fala que na luta de classes não tem juiz neutro. O cara já está legislando para algum lado, né? Alguém já sai perdendo, né? Com certeza. Da largada já sai perdendo, né? Foi assim, por exemplo, no PL dos aplicativos, que tinha um baita movimento dos entregadores, teve break dos aplicativos, né? Eles foram fundamentais na pandemia e depois continuaram como categoria se mobilizando. Só que aí, veja, o governo falou que ia fazer um projeto, que era o projeto que os entregadores tinham escrito, só que quando chegou no Congresso, ele
largou mão do PL dos entregadores e o próprio Boulos, que tinha botado esse projeto aí em pauta, tirou e começou a trabalhar com um projeto da Frente do Empreendedorismo, do deputado Coutinho, os caras da direita, e foram botando um monte de coisa no meio. Agora ficou um PL muito pior, né? E aquele PL que foi criado pelo movimento dos entregadores praticamente foi esquecido, né? Então, quando as negociatas no Congresso substituem o movimento nas ruas, aí a gente já sabe o caminho, né? Em geral, o lobby dos empresários conta muito mais do que a voz dos de baixo. Essas tramitações que nunca, ou quase nunca, são favoráveis, né, de fato, ao trabalhador, a gente sabe disso, porque a gente vê nas ruas, vê nas lojas, vê em shopping, como você falou, e todos os tipos de serviços que a gente até estava conversando nos bastidores que funcionam 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nossa. Certo? Aonde você acha que para essas tramitações? Porque, assim, como você falou, o Boulos tinha lá um projeto na mão dele, só que aí já foi para outro. Então, como que você enxerga essas questões? Porque isso acontece muito, não é só com esse projeto, né? Não é só... Enfim, é praticamente com tudo que envolve aí essa dinâmica, né? Empresariado, trabalhador, né? Então, como que você enxerga e por que as coisas acabam, até de certa maneira, se desvirtuando, Sim. né? Olha, eu não acredito que a casa do povo é o Congresso, né? Na verdade, o que a gente tem visto sair do Congresso é, como você falou, só ataque. É reforma trabalhista, da Previdência, já estão falando em fazer mais uma. Você pode se aposentar com 88 anos. Esquece, nem eu, talvez nem você. Não, esquece, eu já não foi. vou. Já. Mas, pois o que sai dali de cima é muito mais favorável ao grande empresariado, ao capital, inclusive internacional, né? Porque hoje no Brasil, cada vez mais a gente está subordinado aos países centrais aí, né, cumprindo um papel de mega exportador de commodities. Então, é uma mão de obra que precisa aqui cada vez mais precarizada. Então, a serviço desse projeto, é um projeto de país, né, eles só vão fazer projetos que sirvam, leis que sirvam a esses grandes empresários para continuar sugando aqui a força, a energia do trabalhador, a vida do trabalhador e também as nossas riquezas, tudo que for possível saquear. Terras raras, agora Terras também raras alta, agora, né? Poxa, nem fale, né? Sabe que há muitos anos atrás, décadas atrás, o Brasil começou a extrair, começou a desenvolver tecnologia para as terras raras serem também desenvolvidas aqui, né? Não só extrair o minério e mandar para fora. Mas, bom, não é projeto do Brasil. O projeto do Brasil é outro, né? É ser um fazendão e agora é ser um exportador de metais, um garimpão. Bom, disso, qualquer governo que esteja aqui, pode ser da esquerda, dita esquerda, né? A gente fala que é a esquerda da ordem, porque o Lula governou exatamente como todos os outros governos do neoliberalismo governaram, né? Então, pode ser essa esquerda ou a direita, se não romper com essa lógica de desenvolvimento do país subordinada aos grandes países imperialistas, não tem solução, né? Então, qual que é o problema? Não há um Estado neutro, né? Que vai ouvir todos os lados envolvidos e vai chegar, como o Lula falou, aí o presidente é um juiz que vai ver todos os lados, mediar qual é o melhor, né? Então, a gente diz, vai ter que derrotar o interesse dos grandes empresários para que a gente tenha o fim da escala 6x1 e a redução da jornada. Né? Agora, isso significa que vai quebrar o país, que é o caos econômico, o desemprego, porque ao mesmo tempo que a gente diz que alguém tem que lucrar menos, porque os trabalhadores estão pagando com a vida, né? Porque a maioria está adoecendo, e etc. Então, quando a gente diz isso, o pessoal fala, oxe, então vai quebrar tudo, né? Nós estamos ferrados, é o caos econômico. E não é bem assim. Porque já não foi assim todas as conquistas que a classe teve, desde o 13º, salário mínimo, férias remuneradas, etc. E não é assim agora, pelo contrário, né? Tem uma pesquisa que saiu da Unicamp, que se você reduzir essa jornada para 40 horas, a gente acha que dá para reduzir até mais, tá? Mas para 40 horas apenas... 4x3? 4x3, mas assim, o número de horas trabalhadas, né? Melhor distribuídas, evidentemente, tem que ter mais dias de folga e tal. Mas só de reduzir para 40 horas, a gente teria 4,5 milhões de emprego a mais no país. De imediato, né? De imediato, porque depois se você esquenta a economia, aquece, você pode ter até mais, a criação de mais empregos, né? Num mundo que a gente está com quase 40 milhões, acho que é 39,5 milhões de pessoas na informalidade, muita gente. É muito importante que você crie emprego com direitos, né? E com salário digno. Então, quer dizer, e com tempo de vida. Pô, cara, aí eu tava vendo
uma entrevista do Tarcísio, que ele também estava revoltado, porque só falam que os trabalhadores querem o fim da escala 6x1, mas ninguém consultou os empresários. Né? Bom, é engraçado isso. Porque a gente precisa consultar, né? Porque bom, a gente já sabe que eu não sei. Se o quer. empresário vai falar, não, eu sou a favor. Sou a favor. Não vai, né? Ele vai. Mas mais que isso, ele falava, olha, vocês não estão entendendo que você mesmo, trabalhador, precisa usar o comércio de domingo. Uhum. Bom, você precisa usar o comércio de domingo porque você está todos os outros dias da semana trabalhando, só sobra o domingo. Não sobra o domingo para você descansar, ter lazer com a família, com os amigos, né? Não sobra nem tempo, às vezes, à noite para você estudar, se qualificar, nem isso, né? Então, quer dizer, você vai comprar no domingo porque só tem um domingo. Se a gente tivesse a redução da escala 4x3, poxa, você ia ter um dia a mais na semana para fazer isso. Uhum. Você, com certeza, tem mais gente trabalhando, você tem mais gente consumindo, né? Então, é uma grande mentira. Até essa coisa de vai quebrar o pequeno comerciante. Bom, você vai ter tempo de andar no seu bairro para ir na mercearia da esquina se você tiver um dia livre, porque senão você vai comprar pelo e-commerce. A Amazon, o Mercado Livre ficam felizes. E depois com passar nervoso para devolver, né? Porque eles não vêm buscar na tua casa, aí você tem que perder seu tempo e devolver. Não, até essa questão de... Eu acho que tem que dar um subsídio, tem que ter uma taxação maior das grandes empresas para ter um subsídio para o pequeno empresário, de fato, não quebrar com uma mudança brusca, né, na jornada. Porque vai ter que contratar gente a mais. Agora, veja, a longo prazo, esse pequeno empresário, ele está favorecido, porque o mercadinho da esquina está fechando, a maioria, inclusive, dos pequenos comércios fecham nos primeiros 5 anos, porque você não tem mais vida real na cidade. Sim, sim. As pessoas só trabalham, chegam em casa e dormem, né? Bom, então, essas mentiras que a gente também tem que desmascarar ao longo dessa discussão, né? Com a população e etc. Porque, de fundo, todo mundo vai ser beneficiado, vai ter mais emprego. A gente fala que é trabalhar menos para trabalhar todos, né? A gente vai ter um salário digno, menos adoecimento, né? Teve, acho que, 4 milhões de pessoas afastadas em 2025 por doença do trabalho. A maioria doença mental, inclusive. Burnout, Burnout, poxa. Quer dizer, isso aí sobrecarrega o sistema de saúde. Então, você tem uma qualidade de vida melhor que vai se reverter para o conjunto da sociedade, né? Quando você falou da questão das reformas da Previdência, como que ficaria essa situação? Porque todo mundo precisa dos direitos, né? Só que e aí, lá na frente? Segundo essa política, né? De exploração, né? Até depois do cara aposentar, se aposentar. Claro. Né? Não, a gente tem aí uma previdência, uma... Não sobrecarregaria, segundo, não digo nem o que a gente sabe, o que a gente pensa e acredita, mas eu digo segundo essas visões que a gente sabe muito bem que estão ali no Congresso. Ah, sim, olha, essas visões querem cada vez mais estreitar o que está destinado de verba para assistência social como um todo, né? Para toda a Previdência, tal, INSS, tudo isso, né? Então, toda essa verba destinada à assistência social, ano a ano ela vem sendo achatada, né? Inclusive, tem a própria DRU, que é um mecanismo legalizado de tirar verba dali para pagar juros da dívida, né? Agora, para além disso, se você não tem encargo sobre as empresas, certo? Porque a Previdência quem paga é o trabalhador, mas também a empresa paga encargo para esse mesmo fundo de seguridade social, que está sendo saqueado o tempo todo, né? A informalidade é o melhor mecanismo de não pagar isso, porque as empresas não pagam nada. O fundo está indo para o Banco Master, né? Tá, também, percebe? E assim, virou um filão também. Virou um filão para o capital privado ganhar dinheiro com previdência privada, né? Então, as empresas, cada vez mais, elas dizem, é muito caro contratar no Brasil. Bom... ontem mesmo eu escutei isso. Eles sempre falam isso. Elas querem o quê? O ideal para o capitalismo não é a CLT. O ideal para o capitalismo é a informalidade completa. É a flexibilidade total da jornada. Porque você precisa de 3 horas homem trabalhada. Você vai contratar só 3 horas homem trabalhada e pagar seco, sem direito, sem nada. Sem nenhuma responsabilização sobre o trabalhador. Que é o trabalho por peça, que é o que faz as plataformas. As plataformas digitais a gente conhece muito na área do transporte, logística, mas está praticamente em todas as áreas. Todas as áreas está plataformizado agora, né? E a empresa, na verdade, a plataforma é só uma mediação de relação de trabalho, né? Mas é uma mediação que garante que o trabalhador trabalhe só aquela hora. Parece que ele está escolhendo a hora que ele vai trabalhar, parece que é uma jornada flexível, mas é flexível a serviço do capital. Na prática, ele tem que ficar 100% do tempo disponível. Porque se aparecer alguma coisa ali, ele precisa trabalhar,
né? Então, o ideal para o capitalismo é a informalidade total. Por isso que a gente defende regularizar com direitos, certo? Agora, o empresariado também tem que pagar a parcela disso. Porque é óbvio que o custo do trabalho é, na verdade, uma grande mentira, né? Sim, exatamente. Uma grande mentira. Os descontos, né? Você fala, também tem o que é descontado, para onde vai, para onde não vai. Também, o trabalhador também é descontado por isso, mas assim, a exploração do trabalho no Brasil é muito grande. As empresas ganham muito dinheiro, né? A gente é do PSTU e a gente tem muita parceria com um instituto que chama ILAESE, que é um instituto de estudos socioeconômicos, né, latino-americano. E eles fizeram um mapa da exploração. Aí eles colocam as empresas mais exploradoras, né? Tem uma empresa, por exemplo, a Comgás, que o trabalhador paga o salário dele com 16 segundos da jornada diária, entendeu? Então, quer dizer, se a gente for ver, a maioria das empresas ali, o trabalhador na primeira hora de serviço, das 8, ele paga um mês de ele salário. ele já pagou o trabalho do dia inteiro. Então, o grau de exploração do trabalho do Brasil é muito grande. Essa choradeira do empresariado é uma mentira. É uma mentira deslavada mesmo. Bom. Então, por essa lógica, então, a gente supõe que o salário poderia ser até bem maior, né? Ah, com certeza. O salário poderia ser muito maior. Porque se a gente for discutir o custo e equivalência de quanto se ganha, é absurdo, né? Por isso que os grandes empresários são quem mais faz esse lobby contra a escala 6x1, contra reduzir a jornada, é os que estão nadando em dinheiro, né? A gente acha, inclusive, que teria que taxar parte desses lucros, né? Para que, inclusive, subsidiasse empresários muito pequenos, comércios com 1, 2 funcionários que teriam que dobrar a folha de pagamento, imagina, né? E para garantir, de fato, a redução da jornada. Que lá na frente, evidentemente, a gente vai ter um retorno social disso, né? Quando você fala retorno social, para o pessoal entender? Bom, retorno social já é menos gente adoecendo, né? A gente tem um sistema de saúde ótimo, melhor. Né? Retorno social é as pessoas tendo uma vida mais humana, podendo se qualificar mais até para trabalhar, ou não. Tempo de lazer também, vida cultural, né? Eu acho que tudo isso é um retorno social. Afinal, a gente até fala, né? Hoje em dia a gente vive para trabalhar. A gente tem que começar a trabalhar para viver, senão não faz muito sentido, né? Essa questão da vida a serviço do lucro, né? A gente vê o que dá. A gente está vendo um processo de destruição cada vez maior da natureza, né? E também do ser humano. Então, quer dizer, quem tem a ganhar com um trabalho, uma vida além do trabalho, são as próprias pessoas, né? Muita gente defende, né, a ideia da escala 6x1, alegando, né, que ela mantém emprego, que ela pode melhorar a vida das pessoas, mas isso me parece uma chantagem econômica, né, dentro de todo esse processo, não? Exato, é isso que eu estava te dizendo. Agora vai quebrar a economia inteira, vai ter inflação, vai acabar com os empregos, né? Vai ser demitido quem ganha mais para contratar gente que ganha menos. E nada disso é verdade. Estava falando de estudo da Unicamp que desmascara isso, né? 4,5 milhões de empregos a mais de imediato, né? Sem contar que a pessoa vai viver, né? Então, nesses 3 dias que sobrar, ela vai consumir, ela vai no cinema, ela vai, né, sei lá, num parque, ela vai contratar um serviço educacional, às vezes, vai estudar, né? Então, tudo isso roda também a economia. Então, nada disso, dessa propaganda aí que tem sido feita, ela leva em consideração o fator humano. Só que não existe economia sem pessoas, Sim, né? Sim. E mais do que isso, o lucro do capitalista só existe por conta do trabalho, né? Então, o trabalho, ele tem que ser no mínimo valorizado. Porque hoje em dia a vida das pessoas está só em função disso. Você dorme, você acorda, você trabalha. Você dorme, você acorda, você trabalha. Afinal de contas, quem está ganhando com isso, né? Porque em algum momento essas pessoas que estão ganhando tanto, que estão lucrando tanto, vão ter que pagar essa conta. Nós estamos falando que vão ter que pagar a conta, ganhando menos, reduzindo seus lucros, para que a gente ganhe mais e trabalhe menos, e todos trabalhem, né? Então, você vê, é um conflito de interesses de classe. Por isso não tem como ser mediar. Então, é um conflito direto entre duas classes que estão se chocando, que se chocam o tempo todo, né? Por isso, inclusive, a gente defende que só vai ter um trabalho, uma jornada de fato justa, um salário justo, digno, se a gente acabar com o capitalismo. Porque, sinceramente, essa sociedade capitalista
vai destruir tão logo a natureza e tão logo a humanidade. Já tá em vias de, né? Bom, sempre foi, né? Ela sempre veio na teoria da destruição, né? E o trabalhador no meio disso tudo. Agora, você acha que o trabalhador, por outro lado, ele acaba se acostumando com essa dinâmica, ou sei lá, ele se sente sem força para lutar diante de tudo isso, né? Porque ele precisa do trabalho, porque ele tem medo de ser mandado embora, porque ele sofre muitas vezes ameaça, ele sofre ser substituído, etc e tal. Olha, evidente que tem muito medo de perder o emprego num desemprego como a gente vive, né? Agora, que as pessoas suportam isso, elas não suportam mais. Não. Inclusive, acho que 2025, se não me engano, foram 4 milhões de pedidos de demissão voluntária. Nunca teve tanto pedido de demissão voluntária, né? Agora eu tô vendo também a novas mentiras propagadas de que a geração Z não quer trabalhar, é tudo preguiçoso, né? Já ouviu essa? Ou que os trabalhadores não querem trabalhar, olha que coisa, tal. A gente abre vaga e falta mão de obra. Fala-se muito, né? Se fala muito. Bem, você imagina, eu moro lá na Brasilândia, abre uma vaga num supermercado lá do outro lado da cidade. Pra eu ir, são 2 horas de ônibus pra ir e pra voltar. Às vezes o cara não te paga o passe, né? Então você vai tirar, às vezes, R$10 pra ir, 10 pra voltar, por dia. É muito alto. 4 horas de jornada, eu acho que são 2 horas e 50 em média que o brasileiro, que o cara em São Paulo gasta, né, pra ir e voltar ao trabalho. Olha a situação. Então eu vou perder mais tempo indo trabalhar, às vezes tem que trabalhar final de semana. O Zafari, não sei se vocês sabem aquele supermercado Zafari, bonitinho, né? Ele tava fazendo jornada de 10 Você fala do Bourbon? Que tem lá no Shopping Bourbon. Mas tem outros lugares também, é uma rede enorme. É uma rede do Rio Grande do Sul, eu acho. É do Rio Grande do Sul, inclusive. Bom, os caras estavam trabalhando 10 por 1. A gente ganhava o lerite dos trabalhadores, eles fechavam o nome e falavam, façam alguma coisa. E mostrava que tinha gente que estava 22 dias direto trabalhando. Né? Então, quer dizer, será que vale a pena? Então o cara fala, eu quero trabalhar. Mas o meu salário mínimo, no caso, se for uma mulher que tem que cuidar de filho, etc., o salário que ela recebe no supermercado, que ela gasta de transporte, não paga alguém para cuidar do filho se ela for uma mãe solo. Então não vale a pena trabalhar. Olha a situação que a gente chegou. O salário está tão baixo que não vale a pena o gasto, né? O gasto da força de trabalho. Sim. Você não reproduz a sua vida, você não consegue viver, dormir, acordar e trabalhar de novo, né? Então, não é que as pessoas não... as pessoas realmente, aí, voltando à sua pergunta, as pessoas não suportam. Que tá insuportável. 4 milhões de pessoas pedindo demissão voluntária porque não aguenta mais trabalhar é um caos, certo? Agora, elas vão se mobilizar à medida que tiver um movimento que chame, que vá pra rua, que tenha ações, né? A gente fez agora uma ação no dia 20, já fizemos uma série de protestos, de atos, né? De manifestações de rua até manifestação nos locais de trabalho, panfletaços, né? Agora, realmente, às vezes o cara não tem tempo nem de se mobilizar. Então, porque tá trabalhando. Pela rede social, tá trabalhando em umas escalas doidas, né? Porque às vezes a pessoa entra para trabalhar às 10, sai às 10 da manhã. Das 10 da noite às 10 da manhã. Imagina essa pessoa, o sono dessa pessoa e tal. O ciclo, né? Tudo. E é sábado, é domingo, né? Então, inclusive, essa escala desumana aí, ela atrapalha até a organização política e social da classe trabalhadora, né? Mas, obviamente, que tem outras formas, né? Então, e as pessoas encontram formas, né? Olha como estava falando dos aplicativos. Os aplicativos não têm sindicato, né? Não tinha nada. E eles se organizaram não só no Brasil, mas no mundo todo. Tem várias em muitos países, por conta da prática que eles executam e estabelecem como regra, são proibidos, né? Pois é. Seria uma coisa... Existem países que eles não são aceitos, cara. Que não tem. Não vai e não entra. Parte da reivindicação é ter um sindicato legítimo, assim, né? Uma organização sindical da categoria, né? Agora, é isso que eu tô dizendo, as pessoas arrumam formas, né? Então, quando o negócio explode mesmo, aí a classe trabalhadora arruma um jeito de se organizar, de ir pra rua, de fazer alguma coisa. E a gente vai estar ali chamando para isso, né? Dizendo que, primeiramente, tem que ter uma luta independente dos governos, porque nem o governo dessa esquerda da ordem aí, nem
a direita vai de fato acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada sem redução de salário, né? O governo, inclusive, ele está fazendo esse joguinho, ele tira com uma mão, dá com uma mão e tira com a outra, né? É o Procurador-Geral da República que mandou um aval positivo para a pejotização, né? É o próprio governo que está legalizando 12 horas de trabalho. Então, quer dizer, dá com uma mão, tira com a outra. Se você desmonta a CLT, você pode até reduzir a jornada. Mas quem que vai estar na CLT? Pois é. Essa coisa que você falou do trabalhador que ele não suporta e acaba largando porque não vale a pena a troca, né? Porque é uma troca completamente injusta. Ele cai para onde? Ele cai para essa pejotização, ele cai para a informalidade. Para onde ele vai? Porque ele precisa viver. Sim. E nem todo mundo, como muita gente diz por aí, vive de auxílio. Que Não. também é um outro absurdo, né? A gente vê muito no discurso político e no discurso comum das pessoas, né? Que absorvem essas informações de mídia, etc e tal. Principalmente mídia burra, né? A gente vê muito isso, mas assim, o trabalhador ele tem que cair para algum lugar. Senão ele morre de fome, ele não sustenta a família e etc. Mora na rua, muda, né? Ele não consegue. Para onde ele vai? Olha, em geral, ele vai para a informalidade mesmo, né? Tá. E a informalidade que muitas vezes são vários empregos, né, parciais aí de tempo, né? Ou então é isso, a pessoa vai fazer um doce, vender, vai fazer o seu pequeno, vai ser seu próprio patrão, que é uma verdadeira mentira isso, né? Em geral, os trabalhadores informais, e aí eu tô considerando informal também a pessoa que em tese trabalha para ela mesma, mas ela é funcionário dela mesma, né? Ela não contrata ninguém. Então, esse mundo aí informal do trabalho é onde as pessoas mais tempo trabalham. E por hora, ainda que tenha toda essa ilusão de que você vai trabalhar, ser um grande empreendedor, etc., e vai ganhar mais do que se tivesse uma CLT, mas, em média, segundo estudos também, desse Laese que eu comentei contigo, 26% a menos vale a hora de trabalho de um trabalhador informal. Às vezes ele tira no montante mais. Por quê? Porque às vezes ele trabalha 20 horas seguidas. Trabalha 15 horas por dia, 12. Essa é a média. Trabalha mais tempo e menos que ele ganha por hora, em média. Né? Porque ele tem o custo dele, etc. Né? Quer dizer, um trabalhador do Uber, em média, 25% a 30% do que ele recebe do montante é dele mesmo. Porque o resto ele tem que pagar para manutenção do carro, para gasolina, para qualquer outra coisa, né? Então, quer dizer, de fundo, parece que existe o tal do sonho do empreendedorismo, né? Parece que você ganha bastante, mas você não ganha bastante. Você está trabalhando muito mais porque tempo. Também trabalhar como Uber não empreender em nada, né? Você continua tendo alguém que te explora e que supostamente paga quanto você troca de hora de trabalho. Não se trata aí de as plataformas, elas só mediam essa relação, né? Mas a empresa Uber que garante seu pagamento, que impõe metas, muitas vezes umas metas absurdas, que também impõe punições arbitrárias, ninguém sabe por quê, mas o cara é excluído da plataforma, né? Que impõe um trabalho que é desgastante, sem nenhum direito, porque se o cara sofrer um acidente no carro, quem vai pagar o carro é ele, né? Se ele sofrer um acidente com danos para ele, quem vai pagar, evidentemente, também é ele. Não tem plano de saúde, não tem nada, né? Então, na prática, você não é patrão de si mesmo. Você é trabalhador assalariado sob a forma de plataforma, mas você está trabalhando para Uber, né? E é um mecanismo que, pegando essa sua fala, acaba também pesando em todo o sistema público, de seguro, de saúde, de tudo, né? Com certeza. De atenção civil, né? E o cara faz o quê? Ele fica... Como que... Você que está muito dentro desse movimento do trabalhador, como que você percebe essas pessoas que caminham com você ou que você tem contato para essas chamadas que vocês fazem, para essas chamadas públicas de manifestação contra o sistema como um todo? Como você sente essas pessoas? Olha, eu acho que a escala 6x1 ganhou uma dimensão no país, virou alvo de debate, etc., né? Virou, sei lá, um negócio mais comentado no Twitter por várias vezes, mas ela é só expressão de uma coisa, né?
ela é a expressão das pessoas dizerem: eu não aguento mais trabalhar tanto para ganhar tão pouco, né? Inclusive tem muita gente que está na 5x2 e é simpática a luta contra a escala 6x1. Virou um mote de uma luta contra a precarização do trabalho. Que isso está generalizado, né? A própria CLT muitas vezes não é seguida. Desde a reforma trabalhista do Temer, você pode ter trabalho intermitente, né? Você pode ter novas modalidades de trabalho que vão desmontando, desconfigurando o que era o mínimo na lei. Que a CLT era o mínimo, né? E aí as categorias se organizavam por sindicatos para conseguir mais acordos coletivos superiores à CLT. Com a reforma trabalhista, se você não fechar um acordo, você vai ficar nesse mínimo da CLT. Muitas vezes isso é usado como chantagem também. Então os trabalhadores perdem plano de saúde, perdem auxílio-refeição, né? Então quer dizer, na prática as pessoas não aguentam mais essa situação. Então a dimensão que tomou essa luta contra a escala 6x1 é meio que um chega de precarização geral. Ninguém mais aguenta isso, né? Essa coisa da aposentadoria das pessoas é uma coisa que me toca bastante, porque eu, como a gente falou aqui, eu acho que eu não vou, eu mesmo não terei esse direito. Como é visto essa ideia de todas essas possibilidades de trabalho, né, de maneiras de trabalho em relação a justamente essa arrecadação da Previdência? Arrecada ou não arrecada? Vai aumentar, não vai aumentar? Vai continuar do jeito que está? Porque arrecada, mas as pessoas não se aposentam, e aí? Não, tem dois argumentos, né, em geral, dos que defendem outra reforma da Previdência. É que as pessoas estão vivendo mais, né, então elas têm que trabalhar mais. E outra é que muita gente está na informalidade, então não está contribuindo, né? Vai aposentar por idade, mas sem contribuir. Bom, isso é fruto do próprio sistema de trabalho precarizado que eles mesmos legalizaram, né? E se, obviamente, a gente não mudar essa lógica, esse rombo vai aumentar. Então, acho que a primeira coisa seria a gente impedir qualquer um desses saques legalizados que tem sobre a Seguridade Social. Por exemplo, a própria DRU, que é a desvinculação de receitas da União, tinha que impedir, não tem que desvincular o que está ali, tem que continuar ali, né? É uma poupança do trabalhador. Além disso, você tem que taxar as empresas para que elas garantam, porque o trabalhador viveu aí 30, 35, 40 anos trabalhando para uma empresa, né? Ou para várias empresas. Sim. Mas alguém estava no posto de trabalho dele. Por que essa empresa não é responsável pela vida dele quando ele não tiver mais uma vida útil para o trabalho? Você fala de transferir para a empresa o que o Estado faz. Elas têm que pagar imposto maior para conseguir garantir esse trabalhador aposentar um dia, né? Quando a gente fala de imposto, parece que, poxa, a turma da esquerda sempre defende aumentar os impostos. Alguns, né? Não. Nem falei da esquerda Mas é toda. engraçado, porque, cara, quem mais paga imposto no Brasil é eu e você. Sim. Não é esses empresários. Eles Sim. só choram que estão pagando mais imposto, mas, olha, ICMS, impostos, vários impostos aí, sobre consumo e sobre mercadoria. Gente, quem paga esse imposto é a gente. E sobre serviço. E sobre serviço, né? Mercadoria, serviços, consumo. Bom, quem que consome? Todo mundo consome, o empresário também consome. Agora, o empresário consome lá um jatinho, né? Quantas vezes por ano ele compra um jatinho? E o imposto, às vezes, sobre esses altos bens de consumo é menor do que um bem de consumo básico nosso que a gente compra cotidianamente. Então, a classe trabalhadora no Brasil é uma das que mais paga imposto. Sim. E é uma mentira que o Brasil também tem impostos muito altos, viu? Aliás, outra mentira que eu acho engraçado, o Bolsonaro tinha muito esse discurso do imposto, né? Cara, o governo do Bolsonaro foi um dos governos que mais aumentou o imposto. Então, quer dizer, a gente está pagando imposto sobre isso. Não é nada mais justo do que a gente pedir para usufruir disso. Porque para plano safra, que dá dinheiro para o agronegócio, para uma série de outros benefícios às empresas, subsídios, etc., aí tem dinheiro do Estado, né? Quer dizer, o Estado beneficia muito mais quem paga menos imposto que quem paga mais. Até essa correção da tabela do imposto de renda agora, ela não chega nem perto de acabar com essa desigualdade que existe entre os pobres pagar mais impostos que o rico, né? Explica pra gente um pouquinho essa equação, porque eu também acho que essa coisa, esse marketing que se faz, né, sobre a diminuição do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, é uma bela jogada, né, assim, estatal, para amenizar algumas coisas, mas
para ali na frente fomentar algo que eu não sei o que é, mas que com certeza não vai beneficiar muito o trabalhador. Olha, porque sai de um lugar mais... Sim, tá, com a gente certeza. Vai né? Por exemplo, beleza, eu pago menos imposto, mas aí aumenta o preço do imposto de produto de consumo. Uhum. Não, então, por exemplo, isso. Ninguém está mexendo nos impostos sobre consumo, mercadoria e serviços, que é os maiores no Brasil. Mas, além disso, essa reforma tributária, ela, na verdade, ela não corrige de fundo essa defasagem enorme que existe. É que já era um escândalo no Brasil. Era um escândalo que a pessoa que ganhava 5 mil, às vezes tinha descontado 400, 500, 600 reais de salário, entendeu? É 13%, né? É mais que isso. É bastante. Então, quer dizer, poxa, é um absurdo, é um negócio... agora, mesmo assim, você não corrige. O que você deveria era ter uma correção automática, né? Inclusive, talvez, a gente tem que fazer uma conta, né? Um cálculo mais real economicamente, mas talvez as pessoas que ganham até 12, 13 mil já não era para pagar imposto de renda. A isenção tinha que ser maior, porque ela já paga imposto sobre outros produtos, sim, né? Sim. Então, tem isso. E aí, a gente ia escalonando, de forma que, de fato, os super ricos pagassem super impostos, né? Bom, tem um monte de... Que é o que é justo, né? Sim, mas tem um monte de transação financeira que realmente não paga imposto, né? E são grandes transações, né? Um tanto de dinheiro... Eu não conheço nenhuma, porque todas as que eu faço eu pago bastante. Eu queria saber quais são essas transações, quanto dinheiro precisa ter para que isso não aconteça. O problema das ações é o trabalhador que investe 2 mil, 10 mil reais em ação ali. Da Petrobras. Então, aquele ali, cara, aquilo ali é uma mini fatia, mas o grande acionista, ele podia pagar muito mais imposto, né? Os grandes acionistas, né? Não estou falando do trabalhador que acha que está jogando na bolsa porque investe 5 mil reais aí, né? Dentro de tudo isso, qual seria uma solução viável para que as coisas se equalizassem bem e sim, fossem de fato resolvidas a contento? A gente sabe que de um lado só é impossível, né? Mas que pelo menos chegasse aí num consenso, num equilíbrio, para que fosse bom para todo mundo. Como que você enxerga isso? O que você vê como alternativa para que isso possa de fato ocorrer? Porque estamos aí num cabo de guerra, né? Até alguém largar. Esse é o problema. Nem muitas vezes o lado mais fraco larga. Né? Sim, com certeza. Acontece que nesse sistema que a gente vive, que é um sistema que vive da exploração do trabalho, não vai ter uma coisa que é bom para 100%. Mas tem muita coisa boa que pode ser para 99%. Agora, esses 1%, aqui no Brasil a gente tem as 200 maiores empresas, né, ganhando ou movendo, né, como dinheiro aí, movendo um montante de quase 70% da riqueza do país, né? Isso aí são dados também de estudos que a gente tem. Pense bem, quanto que é essas 200 grandes empresas no Brasil? Quantos que elas representam? Muito pouco, né? Enquanto a grande maioria tá aí, inclusive são aqueles que produzem a riqueza, são os trabalhadores que estão cotidianamente fazendo o mundo funcionar, né? E estão fazendo as mercadorias sendo produzidas, etc., o capital girar. Esses não detêm nem um pouco mais de 30% aí da riqueza. Então, se a gente não tiver de fato, não digo nem uma taxação, eu não digo nem assim, diminuir a desigualdade. Eu acho que a gente tem que ter um choque nisso mesmo, né? Essas grandes empresas que detêm a grande maioria da parcela de riqueza do país, elas têm que ser muito taxadas. Esse lucro, quem produziu foram os trabalhadores. Não tem alternativa. Então não vai ter jeito de 100% ficar agradado, não, né? Vai ficar feliz 100%, mas pode ser que 99,9% fique. Porque esses que ganham muito, 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 a gente está falando de milhões, de fortunas de bilhões, né? Esses não vão querer abrir mão dessas fortunas, né? Agora, se a gente organizar os trabalhadores para ter uma compreensão de que, de fato, tudo aquilo que eles produzem no mundo está sendo apropriado de maneira privada a um pequeníssimo número de pessoas, né? Que, na verdade, o inimigo do trabalhador informal não é o trabalhador formal. O inimigo do trabalhador formal não é o funcionário público, né? Como se o funcionário público também não estivesse sendo muito atacado, reforma administrativa e tal. Se a gente entendesse que o inimigo não está entre nós, né? O inimigo dos trabalhadores, são os imigrantes, né? O pessoal que vem de outros lugares roubar os empregos. Não são.
Os inimigos deles mesmos são esses 1% que lucram com o trabalho de todos. E quanto mais rebaixamento de salário e de direitos tem numa ponta, mais você rebaixa aquele trabalhador que seria um setor meio médio, né? Porque, por exemplo, você tem mais terceirização, você vai diminuindo, inclusive, a média salarial daqueles que são os primeirizados, né? Então, o trabalhador primeirizado tem que entender que o inimigo dele não é o terceirizado e vice-versa. Que o informal não é o formal, né? E por aí vai. Então, essa unidade da classe trabalhadora, que hoje pode estar dividida e fragmentada por vários contratos de trabalho, mas, na verdade, é essa classe que precisava se unir para entender que os grandes inimigos são aqueles que estão lucrando muito, muito, muito dinheiro. Não é nem o pequeno empresário, entendeu? Não é o cara que tem uma empresa com até 10, 15 funcionários, né? A grande riqueza mesmo do país está na mão de pouquíssima gente. Gente, eu digo que 200 empresas são detentoras de mais de 60, acho que é 67, 68% da riqueza nacional produzida. Olha que absurdo. É muita coisa. Olha que absurdo, né? Então, isso... não são pequenas reformas que podem resolver, né? São, de fato, um choque aí, onde a gente, de fato, organiza a classe para enfrentar esses interesses, senão... A gente começou o nosso programa você falando sobre o imperialismo, né? E hoje a gente vive um momento onde a gente, militantes da esquerda adoram a China, militantes da direita continuam sempre, como historicamente sempre foi, apoiando os Estados Unidos e falando a favor, etc. Só que, de todo modo, a gente está no meio disso tudo, né? Então, assim, são dois sistemas que são imperialistas e que estão aí. Uhum. Então, o pessoal fala, o Lula fechou contrato com o governo chinês para fazer a transamericana, sei lá como é que chama essa... Cara, a gente fica o tempo todo no meio disso, no meio das vontades dessas grandes potências que são imperialistas e querem o quê? Querem usufruir de algum modo de territórios de terceiros, certo? Como que vocês veem isso aí? Principalmente o pessoal do PSTU, né? Porque o pessoal do PT, essas coisas, a gente já sabe como é que funciona. Eu acho engraçado, você falou, a esquerda gosta da China. Tem um setor da esquerda que gosta da China porque acha que ela é comunista. Sim. A direita, pelo mesmo motivo, porque acha que a China é comunista, também não gosta da China. Exato. Eu vou dizer, eu não gosto da China, porque eu acho que é uma ditadura capitalista. Uhum. Né? Então, esse é o primeiro motivo da gente não gostar, não é não gostar da China, né? Ocorre que existe aí uma disputa, e como você bem disse, a China hoje ela é uma potência imperialista ascendente, inclusive, e existe uma disputa da China por mercados, por territórios, por áreas de influência, né? Com os Estados Unidos, que é, até hoje, a potência hegemônica mais decadente, né? Então, nessa guerra interimperialista, com certeza os países como o Brasil perdem e os trabalhadores do Brasil são os que mais perdem dentro disso, né? Tem essa guerra aí pelos territórios, por exemplo. O que os Estados Unidos fez invadindo a Venezuela, e também não sou fã da Venezuela, não tenho nenhuma dúvida que a Venezuela também é uma ditadura e tinha um setor no Estado se apropriando da riqueza do petróleo, né? Não ia para a classe trabalhadora isso, tinha muita fome e etc, né? Agora, a China, a Venezuela... A ponto deles dizerem que quando eles eram capitalistas era melhor, né? Imagina como que... Mas digo, essa empreitada dos Estados Unidos que invade a Venezuela para tirar Maduro. Tá falando agora que vai invadir Cuba ou que vai fazer de Cuba o que quiser, né? Trump falou, faz de Cuba o que quiser. Ou todas essas ameaças que ele está fazendo aí é fruto de uma potência decadente, né? Que precisa dizer, além do eu quero a riqueza do petróleo, o que mais interessava ali na Venezuela era dar um exemplo para o conjunto da América Latina de que esse quintal é dos Estados Unidos e não da China. Então, a China tenta entrar aqui na América Latina para quê também? Para explorar cada vez mais. Então, ela está querendo fazer um porto no Peru para conseguir escoar as terras raras, né? Está tentando fazer alguns investimentos, inclusive essa essa ferrovia, com o objetivo do quê? De tirar matéria-prima. Transatlântica. Né? Transatlântica, com o objetivo de tirar matéria-prima. Então, quer dizer, deixar o Brasil do mesmo jeito que ele está sob o domínio dos Estados Unidos, que é subordinado a esse sistema mundial, onde o papel do Brasil é exportar commodities, ter mão de obra precarizada, não é se desenvolver tecnologicamente, né? Não existe
que nem existia na década de 70, 80, a ideia do desenvolvimento subordinado. Não existe isso. O Brasil está decadente, está ladeira abaixo. Tá, inclusive, se desindustrializando. Isso é uma preocupação. Relativamente, eu queria chegar nesse assunto. Isso é uma preocupação imensa, né? Está perdendo indústria de a gente não pode ser só isso, só vender soja, milho e commodities e ainda mais agora ser roubado nas nossas terras que vão ser utilizadas para desenvolver tecnologia fora. Sim. Então, assim, nessa guerra China e Estados Unidos, a gente não tem que tomar lado, né? Na verdade, não tem que ter um imperialismo. Por que você acha que o brasileiro adora tomar lado? Porque é impressionante, né? O brasileiro gosta, né, de tomar lado, mas ao invés de olhar para como as coisas estão sendo dilapidadas aqui dentro, pelos dois lados, no caso. Sim. Na verdade, essa polarização política, ela é um pouco real, ela é uma coisa real também, né? Porque as pessoas enxergam o PT de forma diferente como enxergam a extrema-direita e tem projetos distintos. Ambos são projetos capitalistas, mas são projetos em alguma medida distintos. O problema é que o PT acabou sendo bastião da sustentação de um regime, né, que as pessoas se sentem mais exploradas, se sentem mais empobrecidas, se sentem pior. Então o PT passou a ser, como a gente fala, a esquerda da ordem, porque ele passou a defender essa ordem decadente, né? Desde a República, da Nova República, você tem um consenso instalado, a ideia do vamos negociar, vamos ver o que o trabalhador acha, o que o patrão acha, negociar melhor. Esse consenso que, em tese, prometia algo semelhante até esse estado de bem-estar social europeu, nunca foi atingido, né? Então, o PT, na verdade, virou a sustentação desse negócio decadente, né? E a extrema-direita, às vezes, aparece como uma coisa diferente. E se aproveita disso, justamente dessa decadência, né? Como se eles fossem o antissistema. Quando, na verdade, eu acho muito engraçado poder parecer antissistema um cara como um Bolsonaro que viveu a vida inteira do parlamento. Ele é um grande sanguessuga do Congresso. Ele só vive disso a vida inteira. Entre tantos outros, e a família. Né? Ele e a família toda, né? Então, quer dizer, como que isso parece antissistema? Porque se opôs àquilo que parecia representar o sistema, que foi 14 anos de governo do PT antes de cair a Dilma, e depois mais 4 anos agora em que as pessoas não estão vendo a vida melhorar. Aí, bom, onde entra a China nisso? O Lula diz, nós vamos ter um projeto de desenvolvimento independente dos Estados Unidos, nos aliando a esse grupo aí chefiado pela China, a Índia, a Rússia. Mas vejam, dentro desse grupo econômico aí, não é que o Brasil tá igual a China, não. Nem igual a Rússia. Nem igual a Rússia. Nem igual a Índia, nem tá? Igual a Índia. Então, o papel do Brasil aí dentro também é ser subordinado a um projeto de desenvolvimento que nunca vai ser autônomo se ele não romper com os imperialismos. Falamos muito do PT. Vamos falar um pouco do PSTU e das propostas que a gente tem agora para essas próximas eleições, para como vocês estão se articulando. Muito bem, adoro falar do PSTU. Aliás, o PSTU às vezes é mais conhecido como um partido, né, que rompeu com o PT lá atrás. A gente, inclusive, ajudou no momento e propusemos fundar um partido de trabalhadores, que era o PT, né, naquele momento, década de 80, onde os trabalhadores estavam protagonizando importantes lutas por direitos sociais, etc., né? E viemos daí. Viemos de uma luta importante dentro dos sindicatos, né, contra os sindicatos pelegos lá de trás, né? E depois disso seguimos uma luta sempre com independência de classe, né? Por quê? Porque para nós não adianta a gente se aliar com os nossos algozes num projeto como o PT seguiu, o projeto de conciliação de classe, e depois lá na frente a gente virar bastião de defesa do próprio capitalismo, do próprio regime, como fez o PT. Então, a gente nunca largou o programa do socialismo, sempre tivemos defendendo a necessidade de uma mudança social profunda no país. Não tem desenvolvimento nacional sem romper com o imperialismo, sem romper com o papel subordinado que o Brasil tem hoje nessa divisão mundial do trabalho, né? Não tem como fazer isso sem que a classe trabalhadora aqui consiga, de fato, ter vida digna, direitos, emprego, moradia, etc., saúde, todos os direitos sociais. Então, quer dizer, a gente só arranca isso com uma luta independente, né? Dos governos, também dos governos nacionais. A gente tem que ter uma ruptura com esses imperialismos, mas também os governos aqui de plantão. Porque nenhum deles rompeu com essa lógica, né? Pelo contrário, alimentaram essa lógica neoliberal que fez a gente chegar onde chegou.
Então, a gente sempre foi um partido que esteve ligado às lutas sociais, né? Agora também somos muito ligados às lutas que nem tiveram agora os indígenas, uma grande conquista lá contra a privatização do Rio Tapajós, Tocantins e Madeira, né? Que é uma luta, inclusive, que se chocou com o próprio governo, né? Com o próprio ministro recém-impossado, Boulos, né? Que prometeu fazer uma consulta fraudulenta, no final não fez a consulta, manteve um edital de privatização, eles tiveram que ocupar um espaço lá da Cargill para conseguir serem ouvidos, né? Então, quer dizer, a gente acredita nessa luta direta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acha que essa luta direta sozinha não tem condições de mudar o país de fato. A gente precisa de um projeto político, né, socialista, que consiga desmascarar essa exploração que existe, né, no país e no mundo, e que consiga propor uma mudança social profunda de fato. Então, a gente acha que sem expropriar as maiores empresas no país, não tem como a gente ter um desenvolvimento nacional pleno, né? A gente acha que não tem como, sem uma sociedade socialista onde planifique a economia e todo mundo trabalhe o tempo que precisa e receba o que precisa, não tem como a gente ter qualidade de vida justa e real para todo mundo, né? Não tem como também a gente desenvolver o país subordinado aos interesses do capital internacional, né? Então, todas essas reivindicações, esses pontos do nosso programa, a gente vai agora divulgar através das eleições. Nós vamos ter um candidato a presidente, né, o companheiro Hertz Dias, que é do hip hop, que é da luta quilombola, professor, né, do movimento negro, que a gente acha importante que ele seja esse tribuno que possa falar isso que nenhum outro candidato vai falar, né? Porque todos os candidatos, de alguma forma, estão presos nessa polarização, né? Então, a gente acha que é fundamental ter essa candidatura independente que possa levar essas ideias à frente. A gente sabe que o sistema eleitoral não é justo. Por exemplo, a gente não tem espaço na TV. Vai ter um monte de debate aí que tanto o Hertz como outros candidatos que venham a surgir da esquerda também não vão ter espaço, provavelmente, né? Então, a gente sabe que é uma luta até fazer essa campanha, né? Mas a gente acha que é importante alguém estar plantando essa sementinha. E é uma luta desigual, né? Então vocês vêm com um candidato à presidência, vamos ter Senado, aqui em São Paulo, já lançamos, né? Pré-lançamos a Vera Lúcia, que é operária, sapateira, mulher negra, que está aqui em São Paulo já há um tempo, mas ela é nordestina, né? E ela vai ser nossa candidata ao governo. Ela já foi candidata a presidente e agora ela vai disputar em São Paulo, porque a gente vê que São Paulo é o principal estado do país e a gente precisa ter uma campanha também que consiga levar essas ideias adiante, né? E também pré-lançamos 2 candidatos a deputado. A Amande, né, candidata a deputada federal, que é uma companheira aí do movimento estudantil, que fala sobre a juventude, né? É youtuber, tá aí na luta das mulheres, né? E também a Flávia, que é professora, mora lá do meu lado, lá na Brasilândia, é lá da Quebrada, nasceu lá, né? É uma sindicalista combativa na luta da POSP, né? Por melhoria para a educação, né? E também, obviamente, vai estar representando bem aí o partido como candidata a deputada estadual. Então, a gente ainda está discutindo os senadores que a gente vai lançar, né? E também em outros estados aí, a gente tem o partido enraizado em vários estados da federação, provavelmente vamos ter muitos outros candidatos aí nos estados. E, fundamentalmente, a nossa campanha passa por dar voz a essas lutas, mas também dar um projeto político anticapitalista e socialista que os trabalhadores estão em luta. Como seria isso? Qual seria esse projeto? Como eu te falei, eu acho que a gente tem que começar a expropriar as principais empresas do capital privado nacional e internacional. Inclusive para pensar algum projeto. Nessa disputa interimperialista, por exemplo, qual que é o projeto de defesa que o país tem? Nulo, né? Zero, né? Aliás, o projeto de defesa do Brasil é comprar tecnologia de fora. Esses dias aqui eu estava vendo uma divulgação dos mísseis que o Brasil tem, cara. Mas o Brasil tinha muita tecnologia. Por exemplo, o Brasil tem empresas fundamentais. A Embraer, por exemplo, que estava sendo privatizada,
né? A gente defende quase faliu? Exato. Por quê? Porque tinha vários interesses ali para que ela fosse vendida. Assim como outras, né? E A própria Ingesa faliu, né? A Ingesa faliu e outras empresas de defesa faliram. A Embraer, ela tem uma tecnologia tão avançada para alguns tipos de aviões que só o Brasil produz, né? Agora, evidentemente que tem um mercado internacional querendo fagocitar, inclusive até boicotar parte dessa tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente defende a reestatização da Embraer, sob controle dos trabalhadores, né? Agora teve uma greve que os sindicatos metalúrgicos de São José, que o PSTU está presente lá também, dirigiu, que foi a maior greve do Brasil, na Avibraz, que é uma empresa que produz também artigos de defesa, mísseis, etc. E que estava sendo completamente sucateada pelo Estado, né? Então, teve uma greve muito grande com a ocupação da fábrica, né? E agora teve uma vitória nessa greve, inclusive, recentemente aí. Então, quer dizer, um projeto de nação, você precisa de um projeto de defesa, você precisa de um projeto de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Que o Estado tem que, inclusive, ter plano para investir aí, né? Então, quer dizer, tudo isso, você não tem um plano de Brasil, né? De um Brasil que não seja essa decadência, desindustrialização, precarização do trabalho, da vida. O Brasil, né? Fazenda. Para você romper com o Brasil Fazenda, você tem que romper com esse modus, com essa lógica de desenvolvimento subordinado. Não tem jeito, né? Aliás, você não tem desenvolvimento subordinado hoje, você tem decadência econômica subordinada. E cada vez mais, gente. A gente está fazendo o Brasil descer ladeira abaixo, esses últimos governos aí, todos eles, né? Porque o neoliberalismo para o Brasil só significou fome, bala na periferia, né? É só a violência, né? Que hoje eu acho que é uma epidemia aí, um caos, um verdadeiro caos. É o que a gente vê agora com esses casos de feminicídios, né? Quer dizer, o próprio Estado brasileiro é a mesma polícia que mata o filho da mãe que está chorando lá na periferia porque seu filho foi morto pela polícia injustamente, que depois não garante sequer proteção para essa mulher. Depois ela apanha em casa e pode morrer, inclusive morta por algum ex-companheiro ou companheiro. Então, quer dizer, não, a verdade é que há uma política de insegurança pública, principalmente para a classe pobre, né, periférica, etc. E você não tem nenhum plano de fato, ter um Brasil que supere, né, que se desenvolva, que tenha um plano nacional de desenvolvimento, por aí vai. Não tem, você tem que romper com essa lógica. Ou seja, não existe plano. Não existe plano. Na verdade, o plano é estar subordinado. O plano é não ter plano. O plano é não ter plano. Não, é verdade, porque o que você falou... O plano é vender o Brasil aí pro agronegócio, pro capital internacional. Então, assim, não tem solução fácil, sabe? Quando a gente fala, poxa, mas vocês defendem uma revolução. Gente, isso aí é muito difícil. Não tem como dar uma reforma, né? Vamos aos poucos. Olha, infelizmente, se não romper com as engrenagens desse sistema, não tem solução. Então, na verdade, a solução fácil é a gente olhar para essa desigualdade, para essa apropriação desigual do trabalho coletivo e dizer, olha, só tem um jeito aqui, a gente expropriar essas maiores empresas, a gente ter um outro sistema financeiro, né? Olha o negócio do escândalo do Banco Master. Olha a situação que a gente está, certo? No final, quem vai pagar a conta, né, também somos nós. E o que surpreende, ou não, é o tanto de lado envolvido com isso. Né? Eu estava lendo uma matéria, acho que foi ontem, que se o rapaz ali abrir o bico, cai todo mundo, praticamente. Isso é muito complicado num país como o Brasil, que ele é, ao meu ver, frágil politicamente falando. Ele é muito frágil, porque ele está na mão dessas riquezas, né, dessas fortunas, e investindo com essas pessoas. Então... o que é mais surpreendente é que não é simplesmente um caso de corrupção e não é isolado. Num banco isolado. Exatamente. Ela é a demonstração da podridão desse sistema financeiro que a gente tem no Brasil, né? Por isso está todo mundo envolvido aí, né? Isso é... Renata, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua presença. As portas do estúdio estão abertas para você. Nessa época de eleição, se quiser trazer... os nossos pré-candidatos né? para a gente bater um papo, seria muito interessante, seria uma satisfação recebê-los. Para finalizar, o que você pode falar para a gente, o trabalhador, né, tá atento, ficar esperto com o que está rolando, né, ao redor dele, não ficar tão preso ao que as mídias, ao que os algoritmos falam, e enxergarem de fato o que rola, o que acontece, né? O que você poderia falar?
Olha, para essas pessoas que tanto necessitam de boas informações, né, vamos dizer assim. Eu acho que os trabalhadores têm que entender a força que tem, na verdade, né? E a melhor forma disso, além de ter as informações, é saber que a gente se auto-organizando, a gente pode mudar de fato essa sociedade, né? Então, a gente convidaria todo mundo aí que tá nessa situação, que não aguenta trabalhar tanto para ganhar tão pouco, que não aguenta mais ver a situação de podridão que a gente está nesse sistema capitalista que a gente vive, né? Que tá o dia inteiro pensando, bom, eu acho que tem que ter uma coisa diferente, antissistema, contra tudo que tá aí, né? Que eu acho que essa visão hoje é muito comum, inclusive é o que deu gás para surgir setores aí da extrema-direita, né? Então, para quem tá revoltado, disso, né? A deturpação desse sentimento. Então, para quem tá revoltado com tudo isso, a gente aponta um caminho que não é fácil, que é você se organizar com a gente, né? Então, a gente do PSTU é um partido que, como eu disse, é um partido de trabalhadores e trabalhadoras, né? Das mulheres, dos negros, da LGBTs, da população indígena, ribeirinha, etc., né? Então, a gente tem as nossas reuniões e depois a gente se organiza para botar em prática, para ganhar os trabalhadores, para desvendar o que essa sociedade de fato está fazendo com a gente, né? Para mudar de fato que o que está aí, a gente tem que também ganhar força social, né? Então, os movimentos que a gente faz, as lutas que a gente acha muito importante que as pessoas se somem a isso, né? Então, conhecer, inclusive, nosso partido, as nossas páginas nas redes, né? E, inclusive, fazer parte dessa luta com a gente. Porque, olha, é só se organizando que a gente pode se desorganizar, né? É verdade. E a gente tem que desorganizar o que está aí, porque essa forma de organização está favorecendo... Já dizia o Chico Sainz, né? Já dizia o Chico Sainz. Essa forma de organização que está aí só favorece meia dúzia aí de privilegiados, né? Então, a construção do socialismo, em que pese não esteja na esquina, né? A gente vê aí pelas lutas que a gente está vendo em todo mundo, é hoje uma necessidade. Então, quem quiser conhecer mais o PSTU, a gente está muito aberto, né? E a gente é exatamente esse partido de trabalhadores, que é feito pelos trabalhadores, que é organizado por nós mesmos. E esse programa aí que a gente precisa construir para um outro Brasil também está em construção, né? Então, a gente precisa de todos os trabalhadores com a gente nessa empreitada. É isso aí, galera. Renata, mais uma vez eu agradeço a sua presença. O Instagram dela tá na tela aqui, ó, do ladinho, bem pertinho dela em algum lugar. Aqui. Fiquem atentos e é importante a gente prestar atenção que o nosso tempo vale muito e nenhuma empresa vale e merece que a gente se mate por causa delas. Bom, até o próximo Papo Sério. A gente fica por aqui. Valeu! Agradeço muito aí também o convite. Obrigada.